Tecnologia para mecânica, tecnologia específica, apostila do Senai. Convenção. Toda usinagem onde o corte ele é feito em movimento circular, a velocidade do corte é a velocidade tangencial ou periférica que estudamos nos módulos de ciências e que expressa a fórmula Vt é igual 2 vezes πm vezes. Então essa fórmula Vt é igual Vc é igual 2 vezes πm, onde que Vt é a velocidade tangencial, Vc é a velocidade do corte, que é medida em metros por minuto, 2 vezes r, ou então o diâmetro, que é o diâmetro da peça. No caso do torneamento, o n é número de rotação, portanto, velocidade de corte é igual o π diâmetro e número de rotações. Com as máquinas operatrizes, a seleção de velocidade é feita através da rotação. A velocidade de corte adequada para o material é escolhida em tabelas, e o diâmetro é determinado medindo a peça. Devemos usar a seguinte fórmula de conversão. Número de volta é igual a velocidade de corte dividido pelo diâmetro dividido por π, ou então número de voltas é igual à relação da velocidade de corte vezes 1000 dividido pelo produto do diâmetro vezes o π. A fórmula ela é usada pois entre com a velocidade de corte em metros por e o diâmetro d da peça em milímetro. Vamos obter a rotação. Número de volta em 1 por 1 minuto é igual a RPM, que é a rotação por minuto. Portanto, o valor de 1000 da fórmula é para a transformação da unidade. Veja, número de volta, para achar o número de volta é a velocidade do corte vezes o 1000 dividido pelo diâmetro vezes π. Aí eu acho o número de voltas. Um exemplo agora. Determinar a número de volta, que é a rotação por minuto necessária para usinar um cilindro de aço. 1020 com a ferramenta aço rápido, conforme o desenho. Reúne-se todos os dados necessários. Para o debaste, o diâmetro do debaste, a velocidade do desbaste. Para o acabamento, o diâmetro do acabamento e a velocidade de corte de acabamento. A velocidade de corte ela vai obter pela tabela, ou seja, tem que seguir uma tabela para ter a velocidade de corte correta. Monta-se a fórmula e troca-se os vetores. Solução. Para achar o desbaste é o diâmetro aqui nesse caso vale 100 milímetros. A velocidade de corte ele equivale a 25 vezes metro por minuto. Número de corte. A fórmula é velocidade de corte vezes 1000 dividido pelo diâmetro vezes π. Colocando os valores, velocidade de corte é 25 vezes 1000, que não muda, milímetros. Dividido, o diâmetro é 100 vezes π vezes milímetro vezes o minuto. Fazendo a conta vai dar 80 dividido por 80 vezes 1 sobre 1 minuto, ou seja, número de corte vai ser 80 RPM. E para achar o acabamento, o diâmetro é igual a 95 milímetros, a velocidade de corte é 30 metros por minuto, número de voltas. Para achar o número de voltas é só substituir os valores. 30, que é a velocidade de corte, vezes 1000 milímetros, que não muda. Dividido por 95, que é o diâmetro, de 95 milímetros, vezes π milímetro, vezes minuto. Ou seja, o resultado vai dar em minuto. Tudo isso vai equivaler a 100 por minuto. Ou seja, o número de cortes, nesse caso, vai ser, para um acabamento de 95 milímetros, vai ser o número de voltas de 100 rotação por minuto, 100 RPM.
Tabelas de velocidade de corte, que são destinadas às usinagens de grandes lotes, são tabelas completas que vão levar em conta todos os grandes lotes. São tabelas completas que levam em conta todos os fatores. Vão permitir usinar com parâmetros muito perto dos valores ideais. Podemos contar também com tabelas que vão levar em conta apenas o fator mais representativo ou mais crítico, possibilitando a determinação dos valores da usinagem de maneira mais simples e rápida. A velocidade do corte, que é o VC, para o torno em metros por minuto. E aqui vamos para a tabela. Materiais: um aço 0,35% de carbono, a ferramenta de aço rápido. Para debaste é 25 mm, para acabamento é 30 e para rosca e recartilhagem é 10. Ferramentas de carboneto metálico. Para o desbaste em um aço 0,35% é 200 e o acabamento é 300. Aço 0,45%, debaste 15, acabamento 20, recartilhagem 8. Ferramentas de carboneto metálico, debaste 120, 160 acabamento. Aço extra duro 12, 16, rosca, recartilhagem 6. Para o acabamento, para ferramentas de carboneto metálico é debaste 40 e 60 de acabamento. Ferro fundido maleável, desbaste, ferramentas de aço rápido. Desbaste é 20, acabamento é 25, rosca recartilhagem 8. Ferramentas de carboneto metálico é 70 de desbaste e de acabamento 85. Ferro fundido gris, 15 de desbaste, ferramentas de aço rápido, 20 de acabamento, 8 de recartilhagem. Ferramentas de carboneto metálico, desbaste é 65 e 95 de acabamento. Ferro fundido duro, 10 é o desbaste, ferramenta de aço rápido, 15 acabamento, 6 de recartilhagem. Ferramentas de carboneto metálico é 30 e 50. Bronze, 30 de desbaste, ferramenta de aço rápido, 40 de acabamento, entre 10 e 25 a recartilhagem para rosca. Ferramentas de carboneto metálico, desbaste é 300 e 380 para acabamento. Latão e cobre, 40 de desbaste, ferramentas de aço rápido, 50 de acabamento, 10 e 25 para rosca e recartilhagem. Ferramentas de carboneto metálico, desbaste é 350, 400 de acabamento. Alumínio é 60 de desbaste para ferramentas de aço rápido, 90 é o acabamento, entre 15 e 35 rosca recartilhagem. Ferramentas de carboneto metálico, desbaste é 500, 700 é o acabamento. Fibras e ebonite. Ferramentas de aço rápido é 25, o acabamento é 40, 10 entre 10 e 25, roscar recartilhar. Ferramentas de carboneto metálico, o desbaste para fibra e ebonite é 120 e 150 é o acabamento. Na oficina, por uma questão de facilidade, costuma evitar o cálculo de número de rotações por meio. O diagrama, nomograma e tabelas que vão fornecer esses valores em função da velocidade do corte escolhida e o diâmetro em questão. O diagrama, um exemplo, tornear um eixo de 90 mm com velocidade de corte 20 metros por minuto. Qual é a rotação por minuto correta? Então vamos lá, a solução é o seguinte: a leitura, o número de voltas é aproximadamente 70 RPM, ajustado, o número de voltas é 63 RPM, nomograma, um exemplo. Tornear um eixo de diâmetro 35 mm com velocidade de corte 40 metros por milímetro. Qual a rotação por minuto? Qual é a RPM correta? Solução é 355 RPM. Isso é um exemplo de um nomograma. Isso é um nomograma, onde vai ter o diâmetro em milímetros e a velocidade do corte em milímetro. A tabela de rotação por minuto,
onde que vai variar a velocidade metros por minuto entre 6 até 243 nessa tabela. É o diâmetro, e o diâmetro do material em milímetro, entre 6 até 646. O tempo de fabricação. O tempo gasto desde o começo até a entrega de uma tarefa que não sobra interrupção anormal em nenhuma das suas etapas. O tempo de fabricação vai englobar tempos de características diferentes. Senão, vejamos preparar e desmontar a máquina que faz uma única vez por tarefa. Já o corte de repete tantas vezes quantas forem as peças. Fixar, medir, posicionar resultam em tempo de manobra, operações necessárias, mas sem dar o progresso na conformação da peça. Também podemos ter desperdícios de tempo ocasionados por quebra de ferramentas, falta de energia, etc. O tempo de corte, que é o TC, também chamado de tempo principal, que é o tempo de corte, aquele em que a peça se transforma tanto por conformação, tirar o material, como deformação. Nesta unidade, trataremos do cálculo do tempo de corte, que é o TC, onde a unidade usual, a unidade de comum, ela é adequada, é o segundo ou o minuto. O segundo ou minuto, que é medida em tempo. Então, o tempo de corte, o TC, equivale a segundo ou minuto. E acha o tempo de corte, o TC. O tempo T necessário para o móvel, uma ferramenta que faça um movimento, é o quociente de uma distância em S, comprimento de corte, por uma velocidade, que é o avanço, é o V, Vzão. Um exemplo, um comprimento de 60 mm deve ser percorrido por uma ferramenta de velocidade, que é o avanço, em 20 mm por minuto. Qual o tempo preciso para percorrer essa distância? Solução geral. Fórmula geral é a velocidade. Para achar a velocidade, como é que é? É a relação do espaço e o tempo. Velocidade é igual a S sobre T, que é o espaço sobre o tempo. E eu quero achar o tempo, então o tempo vai ser o espaço sobre a velocidade. Velocidade e o tempo troca de lugar. Então, achando o tempo, fica 60 minutos, 60 milímetros, desculpa, dividido por 20 milímetros, que vai dar 3 minutos. Esse é o tempo. Torneamento longitudinal. Geralmente, o avanço ele é caracterizado por milímetros de deslocamento por volta. Através da fórmula do tempo, vemos a necessidade de velocidade do avanço, o VA, que pode ser determinada pelo produto do avanço milímetro e da rotação RPM. O VA é igual a vezes N, dentro de colchetes, milímetros vezes 1 minuto. Portanto, a forma do cálculo do tempo de corte pode ser também, conforme o desenho é a anotação da figura, levando em conta o número de passes, podem ter a fórmula completa, que é o tempo de corte é igual o espaço que ela vai ocupar sobre A vezes o número de voltas. O tempo de corte também vai ser o tamanho, o L, vezes I, dividido pelo A vezes o número de voltas. Vai dar em minutos. Onde o A é aqui, esse A vezes N vai ser o A. Aqui o L é o tamanho, a espessura, é o comprimento. E esse N é o número de voltas. Um exemplo, um eixo de comprimento, o L, esse L aqui, vale 1.350 milímetros. E a velocidade de corte é 14 metros por minuto. E o diâmetro é 95 milímetros. O avanço, o avanço, que é o A, o Azinho, 2 milímetros, deve ser torneado longitudinalmente com passes, com 3 passes. Rotação da máquina, então a fórmula vai ser o seguinte: 24, 33,5, 48, 67,
95 e 132 minutos. Vamos lá, achar a RPM. Então vamos lá, vamos achar a RPM e o tempo de corte. A RPM, então vai ser o número de cortes que eu vou estar procurando, vai ser a velocidade de corte vezes 1000, que é da fórmula, dividido pelo diâmetro vezes o π, em milímetro. O número de corte vai ser 14 vezes 1000 milímetro, dividido por 95 milímetro vezes π vezes milímetro. Fazendo a conta, 14 por 95 vezes 1000 vai dar 46,93 minutos. A N escolhida, o número de voltas escolhido, então, é quanto? Aí, ó, deu 46,9, então deu quase 47. Então, o número de voltas, aproximadamente aqui, ó, 48. E o tempo de corte? O tempo de corte é Lzão vezes I, dividido pelo A, vezes o número de voltas. O tempo de corte, então, vai ser o Lão, que é o tamanho, é 1350, é o comprimento, milímetros, vezes 3, que é o número de passes, dividido pelo A vezes N, vai dar quanto? 48. Tudo isso, fazendo a conta, essa divisão, vai dar 42 minutos. Ou seja, a RPM, rotação por minuto, é 46,93, arredondando, fica 48 por minutos, 48 minutos, e o tempo de corte é 42 minutos. Torneamento transversal. O cálculo do tempo de corte é o mesmo que para o torneamento longitudinal. O comprimento Lão, ele é calculado em uma função de diâmetro da peça, que é Lão é igual Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. Torneamento transversal. Essa é a fórmula para rotação por minuto, vai ser que é a velocidade de corte vezes 1000, dividido por 2 vezes C mais F. Aonde o C é o comprimento e o F é a folga, mais ou menos, que é 20 minutos. E o RPM é o golpe, e o GPM é golpes por minuto. Esse exercício aqui, ó. Colocando aqui os dados, né, para achar o GPM, os golpes por minuto da peça. Os dados. O material da peça está em 1020. 1020 vai ser o que? O comprimento. 1020. Então vai ficar aqui, 1020 mais... A folga é mais ou menos 20, então vai ser o comprimento mais 20, né? Então vai ser 1040. 2080, cara. A velocidade de corte vai dar 25 metros por minuto, então 25 vezes 1000 vai dar 25.000. Então 25.000 dividido por 20.080